Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo no canal. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí, acione o sino de notificações. Passamos dos 44 mil inscritos aqui no canal Vasco Connection e agora temos o Vasco Connection 2, beleza, galera? Vamos se inscrever, Vasco Connection aqui normal e o Vasco Connection 2, beleza? Vamos falar de Vasco nos dois canais, juntos, misturados e conectados. Aqui, assuntos importantes, relevantes aqui. Primeiro eu vou começar com Thiago Rodrigues, com Riquelme e termino com a Carol Pfeiffer. Thiago Rodrigues veio para o Vasco para ser um novo goleiro titular do Vasco e vem fazendo grandes jogos, grandes defesas. No início da temporada, nos primeiros jogos ali, é claro, o jogador vem de um time de menor expressão, assume a camisa do Vasco. Olha, eu tô no Vasco, é diferente, eu sempre falei isso aqui também. O Vasco não é qualquer clube, o torcedor cobra, enfim. O Thiago Rodrigues vem fazendo grandes jogos. Vou repetir isso aqui. E esse jogo contra o Bangu, que o Bangu poderia ter vencido, não, mas poderia ter feito gols em momentos importantes da partida. E o Thiago Rodrigues se mostrou muito seguro. Ele passou a segurança que a torcida tanto queria num arqueiro, num goleiro, como vocês preferem chamar os goleiros aqui no Brasil. Aí, eu pergunto para você, o Vasco hoje precisa de mais um jogador para essa posição? Na minha opinião, quer dizer, não. Por quê? Se você tem um goleiro que começa a se destacar, se acostumar, não é um goleiro nem novo, nem um goleiro velho, um goleiro numa idade média ali de 26, 27 anos. Boa idade para um goleiro. Você tem um House no banco, você tem um goleiro mais experiente como o Vanderlei também, você já conseguiu fazer a mescla de goleiros, tá certo? Para um clube de futebol como o Vasco, normal. O Vasco tem que revelar, o Vasco tem que contratar e o Vasco tem que manter jogadores também, tá certo? Segundo assunto aqui, e na minha opinião, um dos mais importantes até da temporada, tá? Podem aguardar. Ó, o Sevilha entrou na disputa aí para ter o lateral esquerdo Riquelme. Outras equipes da Europa também. Mas o Sevilha entrou com mais vontade, né? Se eu não vou ser... como posso achar... Deixa eu achar uma palavra para vocês aqui. Eu acho que até fizeram, pronto. Acho que já fizeram até proposta para o Vasco. Uma proposta aí milionária pelo lateral esquerdo Riquelme do Vasco. Sempre foi destaque da equipe da base, seleção brasileira, agora se destacando no time principal. Na minha opinião também não tem que sair do time do Vasco. O Vasco começou a temporada sem ele, começou capenga o time. Agora não, você vê o Vasco se movimentando em campo, os dois laterais. Ah, mas o Everton não foi bem nesse jogo. Falou certinho, galera, comentando aqui ontem. Nesse jogo o Everton não foi bem. Mas aí você ganha dois alas. O Vasco está tentando contratar, deve ser aí o Thiará, tudo bem, para jogar do lado do Peck, com o Raniel, o próprio Getúlio também, que tem entrado nas partidas. O Vasco vai ter dificuldade nessa. Agora que eu quero ver, eu tava até curioso para esse momento que o Vasco não tem o Nenê ali no meio-campo, não tem Bruno Nazário, entre outros jogadores, para suprir a ausência desses jogadores. Como o Zé Ricardo vai armar essa equipe? Quero ver contra o Audax no domingo agora. Estaremos em Volta Redonda e espero você aqui no canal para a transmissão do jogo. Então, essas coisas que eu falo, e voltando aqui um pouco no assunto Riquelme, que se o Vasco tiver que vender, primeiro ponto, que venda de verdade, não é aquela venda enfeitiçada, que o torcedor não sabe para onde o dinheiro foi, não sabe quanto foi na realidade. Não, o Riquelme vale muito para o Vasco, vale muito.
É muito dinheiro que tem que ser investido em cima do Riquelme, sabe? E o clube tem que ser claro com o sócio, com o torcedor, com o amante do Vasco, tá certo? Porque o torcedor ele acaba criticando demais até por isso, sabe? Não tem clareza, não tem nas informações, no que é passado. Então, chegou a proposta para o Riquelme, ó, eu estou até me antecipando a isso aqui, porque eu já sei lá na frente o que vai acontecer. Você, torcedor vascaíno, também sabe. Então, torcedor, torcedora, amigos vascaínos e outras pessoas que acompanham o canal aqui também, que gostam de futebol. O Riquelme vale muito, sabemos disso. O talento dele é reconhecido, inclusive, por pessoas, amigos pessoais, torcedores de outro clube. Olha, esse moleque joga demais. Esse moleque é o futuro lateral da seleção brasileira, lateral esquerdo. Você tem dúvida disso, vascaíno? Eu não tenho, não. Não tem nenhuma. Sabe, o moleque tem como ídolo simplesmente o Felipe, que cumprimentou. Aliás, o Felipe é um gesto muito bacana, agradeceu a torcida pela bandeira. O Felipe vem postando, demonstrando sua paixão pelo Vasco o tempo todo. Então, torcedor, o diretoria vascaína, torcedor vascaíno, todos envolvidos nessa situação agora com o Riquelme, que preocupa. Eu já estou preocupado. O Vasco tem um ano muito complicado, o Vasco precisa de jogadores de muita qualidade, tem um dentro de casa que é o Riquelme. E perdê-lo agora vai doer, né? Vai doer, porque eu gosto muito, eu quero ver um jogador desse chamar como Crias, tanto ele quanto o Juninho, voando, decolando com a camisa do Vasco antes de ser vendido. Eu tenho certeza que o Riquelme tem potencial e a diretoria tem que pensar muito nisso para ser muito, mas muito bem valorizado, muito bem vendido e ponto. Beleza? Entrando agora no assunto Carol Pfeiffer mais uma vez. Ô, novela danada. Bom, a Carol Pfeiffer, segundo fontes aqui jornalísticas de grandes amigos que acompanham essas reuniões, eu conversando sobre isso ontem por telefone, falei, vem cá, como vai ser essa reunião? Tem uma nova reunião com o Vasco para definir algumas questões importantes sobre a parceria da Carol Pfeiffer com o Vasco. É para virar SAF? Eu acho que a situação mudou. Não é só para SAF, não. Deve surgir alguma coisa sobre patrocínios para o clube. É isso que eu estava pedindo e cobrando aqui. Quem quer ajudar, ajuda. Quem não quer, é o ditadinho lá, né? Arruma uma desculpa e vaza, sai de perto. Não, se ela quer ajudar, ajuda no primeiro momento. Não tem que esperar o clube virar SAF, tem que esperar. Até porque o clube vive debaixo de uma guerra política. Sabemos disso. É o tempo inteiro, há anos dentro do Vasco. Então, até que uma SAF seja aprovada, o projeto de um vascaíno que fez só para o Vasco, do Levem lá, o Somamos, não foi aceito dentro do clube até hoje. Aí eu falo do projeto com muita propriedade, porque eu conheci o projeto. O projeto é grande demais, é maravilhoso. Eu vou ficar escondendo nada de ninguém aqui, não. E acho que a diretoria do Vasco deveria conhecer, sim, o projeto Somamos. Eu acho. Essa é a minha opinião. Como vascaíno, eu gostaria. Então, por que não tentar um projeto vascaíno, de um grande vascaíno, dentro do próprio Vasco? É estranho demais o que acontece dentro do Vasco. Mas fazer o quê? Nós não temos os poderes de Grayskull lá, como dizia lá o super-herói, lá era o He-Man, né? Tentar fazer com que essas pessoas se unam em prol do Vasco, para que eles, vamos todo mundo aqui, vamos juntar a casinha para que o Vasco ande. Então, Carol Pfeiffer, diretoria do Vasco, Levem, se entendam, pelo amor de Deus, porque o Vasco precisa pagar em dia, o Vasco precisa pagar, honrar com seus compromissos, precisa de ajuda, o Vasco precisa sair dessa situação complicada, e se chegou o Carol Pfeiffer para ajudar, que ajude, se o Levin chegou para ajudar, que ajude, diretoria do Vasco acorda para a vida, porque a gestão continua horrorosa, e o Vasco precisa de uma vez por todas sair dessa situação complicada demais, beleza? Rapaziada, no final do vídeo aqui, muita gente não viu ontem, não assistiu ontem, a entrevista que eu fiz com o Sorato lá no campo Luso Brasileiro, né, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa da Ilha, no jogo que eu cobri ontem contra o Boa Vista.
né? Portuguesa e Boa Vista. Então, após esse vídeo aqui, a entrevista com o Sorato, um bate-papo muito maneiro. Acompanha aí, ligadinho, acompanha aí, porque foi muito legal. O Sorato falou o momento do gol, falou sobre o time do gol contra o São Paulo, gol do título brasileiro de 89, falou sobre a equipe do Zé Ricardo, muito maneiro. A entrevista foi muito maneira. Dá uma olhadinha, confere aí, vamos juntos falar de Vasco sempre. Falar de Vasco é sempre muito bom, beleza? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui no oferência do Argentino Hotel, localizado lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Hotel maravilhoso, maravilhoso, como eu falo aqui, beleza? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas. Então você conectado mais uma vez no canal Vasco Conecto, do lado de um ídolo vascaíno aqui, Sorato, para mais uma entrevista. Sorato, tudo bem? Tudo bom, prazer estar Eduardo Ferrari, de volta agora. Primeira entrevista foi virtual, hoje Isso, pessoalmente, muito legal. Tudo bem, Sorato? Tudo bom, tudo jóia, cara. Beleza, sempre bom estar falando com os vascaínos. Sorato, é que você vem em breve, que você está trabalhando aqui na Portuguesa, hoje comentando o jogo na TV, né? Parabéns pelo trabalho, muito novo ainda, dá caldo no time, dá no profissional, hein? Dá mais não. Melhor que ficar do lado de fora comentando agora. Sorato, vamos lá. Assim, eu queria entender, claro que você teve um momento muito especial no Vasco, que foi o gol do título do Vasco de 89. Eu queria que você falasse primeiro sobre esse momento, sobre o momento do gol, do cruzamento que você testou, viu que você fez o gol fora de casa. Como foi aquele momento para você dentro lá no estado do Morumbi contra o São Paulo? Não, ali a gente fez a jogada toda, era uma característica do nosso time, né? Um time de toque de bola, envolvente, sempre circulando a bola de um lado para o outro, né? A jogada começa lá do lado esquerdo comigo ainda, a gente tem uma falta lateral contra a gente, existe um corte, aí o Bebeto me lança lá na ponta esquerda, um pouquinho depois do meio campo, eu domino, toco o Mazinho para trás e a gente começa a rodar essa bola pro lado direito, né? E era uma característica do time, esse tipo de ação, principalmente quando a gente tinha um campo para fazer o contra-ataque, né? Então a gente tem a projeção dos atacantes, que foi o meu caso, que estava mais recuado um pouquinho, aí já quando a gente retoma a bola já passa mais para frente, e próprios jogadores de meio, né? Começam a projeção em velocidade, né? E foi isso que aconteceu. Eu recebo, toco o Mazinho toca para o Bismarck no meio, e nisso o Boiadeiro já está se projetando, que era o segundo volante, né? E aí o Luiz Carlos já está passando sozinho pela direita, ele já passa a bola para o Luiz Carlos, que ali naquela situação eu sabia que geralmente o Luiz Carlos tinha esse movimento. Quando ele ajeitasse um pouquinho a passada, ele faria essa bola de primeira, e foi o que acabou acontecendo. Eu vim fazendo facão lá pelo outro lado, né, entrando pro segundo pau lá, e quando a bola chega no finalzinho que eu dou o arranque para a área, porque era onde estava o espaço, né? O Bebeto chama a atenção dos dois zagueiros mais para o primeiro pau ali, e é o espaço onde está de Luiz Carlos, que tinha muita precisão nesse cruzamento. Então, assim, o meu trabalho ali era posicionar bem onde eu encontrasse o espaço. Eu visualizei esse espaço e ataquei esse espaço. A bola chegou com muita perfeição ali, praticamente eu nem salto, e faz uma cabeçada bem forte. O Gilmar chega a tocar na bola, mas saí bem forte do chão, né? E ali, cara, assim, a única coisa que eu sabia é que a torcida do Vasco estava daquele lado. Então eu saí, pulei as placas ali de publicidade, né? E fui em direção à torcida. Um momento indescritível, assim, muita felicidade, muita emoção, muita alegria. Vi a torcida comemorando desse jeito, foi fantástico. Assim, depois a saída do Morumbi, a chegada no Rio de Janeiro, aeroporto, muita festa, aeroporto lotado. Então, assim, foi um momento realmente marcante, né? Que a gente está falando aqui até hoje sobre isso, né? E todo vascaíno é um time importantíssimo, né? Com a história que tem, com a torcida que tem, da maneira que se desenhou esse título, né? O
na casa do adversário, contra uma grande equipe, gol único, única final de campeonato brasileiro do Vasco com gol único. Então, assim, tudo isso é muito marcante. O Vasco há 15 anos que não vencia o brasileiro. Então, assim, tudo isso, todo esse tempero fez com que a repercussão seja e continua sendo, né, enorme, né? Então, o carinho que eu recebo do torcedor vascaíno até hoje é fantástico, cara. Eu costumo dizer que eu recebi mais carinho nesse tempo todo que a alegria do momento ali, mas eu sou muito grato ao torcedor, cara. Confesso que você, como torcedor também, vendo aquele momento, tá certo, eu era jovem, um pouco mais jovem, mas assistindo aquele momento, você pula a placa, você comemora muito o gol, eu imagino como tenha sido aquele momento. Agora, foi um dos principais times do Vasco, na sua opinião, esse time, você, Bismarck, Bebeto, era diferente o time do Vasco, né? Os adversários temiam aquele time? Não sei se chegou a temer, mas respeitavam muito, porque sabia que foi conhecido como Sele Vasco, né? Então, assim, era um time que marcou história, que vinha com uma base boa desde o ano anterior, desde 88, 87, 88, com times fortes, chegando sendo campeão carioca, né? Então, assim, já vinha mantendo uma base forte, era contratações, não saía, contratações pontuais, e o jogador que saiu foi contratado, jogador com a mesma qualidade, tão bom jogador, assim, então a qualidade não caía da equipe. Então, assim, foi um momento importantíssimo da história do clube, né, com essa conquista importante, com bicampeão carioca, né, em 87, 88 e 89, culminando também com o Campeonato Brasileiro. Em 88 a gente tinha batido na trave ali no Brasileiro, e aí a gente confirma aí o título em 89. Então, assim, foi um período fantástico ali do time, né, do clube, com conquistas importantes, com a alegria dos torcedores. Eu acho que isso realmente por isso que marcou na história do clube, né? E uma pergunta aqui para a gente entrar na parte final, para não tomar muito seu tempo, sei que você tem que trabalhar. O Sorato, hoje, o Vasco de hoje, né, sendo trabalhado pelo técnico Zé Ricardo, você cobrindo o Campeonato Carioca, como você enxerga? Ontem nós tivemos um Vasco jogando contra a equipe do Bangu, foi difícil o jogo, não sei se você acompanhou, o técnico era o Felipe, e teve um momento muito marcante do Felipe com o Riquelme, que o Felipe fala para o Riquelme: olha, você está no Vasco. É aquela sensação, olha, você está jogando num time diferente, é o Vasco. Ele quis passar, você acha que, assim como você, ele também é ídolo do Vasco, essa situação com os jogadores, contato com os jogadores, os meninos da base, como funciona isso? Você, no caso do Felipe também, vocês conversam com os meninos quando vocês encontram, tem essa oportunidade? Eu acho que assim, claro, acho que assim, ainda mais se tratando do Riquelme, né, do Felipe ali, o Felipe eram jogadores da mesma posição, né? O Felipe começou na lateral esquerda, né, e mostrava uma qualidade também excepcional, acabou se confirmando, quando ele começou já mostrava uma qualidade lá na base, chegou no profissional e acabou se confirmando pela história que o Felipe construiu no futebol, né. E o Riquelme é um jogador de muita qualidade, né, assim, é um jogador que já vem sendo falado há algum tempo já dentro do clube, no futebol, né. O mundo do futebol já conhece, equipes de fora, principalmente da Europa, já monitoram o Riquelme, né. Então, assim, é um jogador que todos esperam aí que construa também uma grande carreira. Está no início ainda, mas uma força como um jogador referência da mesma posição é sempre importante, né? A gente sabe que o Vasco está passando por um momento aí de reformulação, está construindo uma equipe nova, então tem uma certa dificuldade, né, em alguns momentos, às vezes um pouco maior em outros momentos, mas está se mostrando uma equipe competitiva, né? Uma equipe que principalmente tem um ataque que tem funcionado bem, e ontem mostra isso no jogo. O Bangu talvez tenha sido
maior parte do tempo do jogo pressionando o Vasco, mas não concluindo as jogadas, e o Vasco tendo um ataque preciso, né, com o Raniel e com o Nenê, uma cobrança de falta espetacular também. Então acho que essa dificuldade, com certeza o Zé Ricardo está vendo e está trabalhando, e a gente espera que para a sequência do Campeonato Carioca e para a Série B, né, o time realmente importe, entrose e faça uma belíssima competição, e principalmente na Série B conquiste o acesso para a Série A. Né? Antes da pergunta final agora, o Nenê, 40 anos, fazendo a diferença mais uma vez, você também chegou a jogar, foi aos 40? Fui. Com qualidade, parou aos 40, né? Com qualidade. O diferencial para o jogador jogar com qualidade até a idade que vocês jogaram, você jogou, o Nenê continua jogando, qual o principal segredo? Assim, a qualidade, a posição técnica, realmente não perde porque tem o potencial que ele tem, né? O problema realmente é físico. Às vezes a recuperação de um jogo para outro, a temporada, principalmente esse ano, com Copa do Mundo no final do ano, praticamente quarta e domingo, quarta e sábado, o ano todo. Então é preciso realmente cuidar bem do Nenê. Ninguém consegue chegar aos 40 anos se não se cuidou durante toda a carreira. E o Nenê tem essa característica, que se cuida bastante, então dedicado, por isso consegue essa longevidade, né? Espero que ele se mantenha bem e que em alguns momentos a gente entenda que tem que ser preservado para os momentos mais importantes, né? Eu acho que isso vai ser preciso fazer, porque a temporada vai ser muito desgastante, vai ser, não tem como não ser. Então, é início de temporada, o rendimento dele está excepcional. A gente tem que ver a partir da metade da temporada em diante como é que vai reagir, e por isso eu disse que é preciso, em algumas situações, preservar o Nenê para tê-lo mais inteiro para jogos decisivos e importantes no momento decisivo do Campeonato Carioca ou de acesso da Série A. Eu acho que isso tem que ser bem planejado. Um recado para o torcedor vascaíno, no ano mais difícil da história, você que é um dos principais ídolos da torcida do Vascão da Gama. A torcida do Vasco tem sido fantástica, né? Acho que todos os momentos que foi preciso uma demonstração por parte da torcida, quer seja dentro de campo, em ações fora do campo, a torcida comparece. Isso está no DNA do vascaíno. Então, eu acho que esse ano é um ano complicado, o clube vai precisar mais do que nunca do torcedor. A gente já tem visto essa demonstração. Ontem, muita chuva no Rio de Janeiro e vamos lá, mais de 5 mil pessoas no estádio. Então acho que é isso, acho que continuar empurrando, continuar incentivando. Vai haver momentos de cobrança, mas tudo em prol do bem do nosso clube, que a gente espera que esse torcedor que está tão carente às vezes, né, mas que demonstra tanto amor pelo clube, precisa de uma alegria, essa alegria partir de dentro de campo para eles. A gente espera isso e agradecer pelo carinho sempre. Muito obrigado, Sorato. Valeu. Eu, como vascaíno, gente, jornalista, também treme na base quando encontra um ídolo do nosso Vasco. Muito obrigado mais uma vez, Sorato. Está virando sócio aqui do canal, já é a segunda entrevista aqui do Sorato no canal. No canal estava iniciando, né, lá com 3, 4 mil pessoas, e agora chegando, batendo aí 45 mil pessoas. Ah, legal demais. E é muito legal tê-lo novamente aqui no canal. Muito obrigado, Sorato. Obrigado. Tá? Sempre vou falar com o vascaíno. Show de bola.